nosso tempo, tá bom, lindezas? Então, vamos lá. Gravando a reunião, nós estamos na página 9. Não. Grandeza diversamente proporcional, é isso? Confere com a Pro. Não é 8. Tá na 8? Não, acho que nem é 8, acho que é 7. 7? É na 7, Acho a que é letra D, lá no eu final. acho, Pro. A letra D. D. Então, vamos lá. Tá? Vamos lá, vamos. Então, ó, quer ver até que página nós vamos na apostila, Duda? Meio que do nosso jeito. Quer ver? Regra de 3 está aqui. Regra até mais ou menos a página 20. Depois aí a gente vai do nosso jeitinho. Mas a gente acelera. Agora, com aula todo dia, a gente vai acelerando e vendo aquilo que é importante. Isa, liga para tua mãe, linda. Ela está mandando. Então, vamos lá. Analise a tabela acima. Nós já fizemos a tabela? Já. Montei com vocês na lousa. Sendo T o tempo de atividade em minutos e C o total de calorias perdidas, assinale a sentença que representa a situação na tabela. A Pro não lembra mais da situação. Deixa eu ver. C, calorias perdidas. Então, é C igual a T. Deixa eu ver. Calorias igual a tempo vezes 10. É isso mesmo. Olha só, vamos lá. Deixa eu pôr aqui para você e vou criar uma regrinha para vocês. Ele está falando assim, vamos fazer a interpretação disso daí. Na tabelinha, tá assim, ó, 5 minutos, 50 calorias. 15 minutos, 150 calorias. 30 minutos, 300 calorias. Não é isso que está na tabelinha que nós completamos? Então, ele quer uma regra que fala assim, ó, a caloria é referente a C igual a 10 mais o tempo. Se fosse isso, ó, seria o 10 mais o tempo. Quanto que é o tempo do primeiro? 5 minutos. Então, 10 mais 5 seria 15. Não daria. Seria, calorias é igual a tempo dividido por 10? 5 dividido por 10? Não. Caloria é igual a tempo vezes 10? Vamos ver isso daqui, ó. Caloria igual a tempo vezes 10. O que ele está falando? Essa regrinha aqui, ela satisfaz a tabelinha anterior? Vamos ver. Se eu tenho, ó, calorias num tempo de 5 minutos e multiplico por 10, eu vou queimar 50 calorias? Sim, tá lá. Se eu tiver 15 minutos de esteira e multiplicar por 10, eu vou concluir 150 calorias conforme a tabelinha? Sim. Se eu fizer 30 minutos de esteira, tirar o T por tempo, o tempo pelos minutos, 30 minutos e multiplicar por 10, eu vou obter 300 calorias conforme a tabelinha? Sim. Então, aqui vocês entenderam o que a apostila está propondo para vocês? Ele está falando assim, ó, qual é a formulazinha que deixa a sentença de cima, a sentença da tabela verdadeira? Se eu pegar caloria, igualar tempo vezes 10, todas essas formulazinhas aí vão dar o resultado exato? Vocês entenderam qual é a pergunta ou não? Senão eu explico de outra maneira. Entendi. Explica de outra maneira. Explico. Oi? Explico de outra maneira, sim, Duda. Ó, então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. Vê se vocês entendem assim, ó. Se eu falar assim, ó, o 2x igual, foge da apostila e vamos colocar aqui, certo? 2x igual a 10. Se eu falar para vocês que esse x vale 5, essa sentença vai estar verdadeira? Vai. Sim, isso. Agora, voltando na tabela. Se eu falar para vocês que a minha caloria vai ser sempre igual ao tempo que eu gastar para fazer o exercício multiplicado por 10, vai satisfazer a tabela acima? Eu não consigo. Ó, vamos lá, vamos substituir. Num tempo de 5 minutos, ele gastou quantas calorias? Gastou 50, certo? Então, se eu substituir o tempo por 5 e multiplicar por 10 conforme a fórmula, eu vou obter os 50?
Vou, gente? Ok. Pessoinhas? Vai, Pro. Vai, Vou. Pro. É que a Ana Laura me mutou. Ana, Ela fica me mutando, eu vou mutar ela então também. parou as duas, que a gente já teve problema na outra sala com isso. Parou. Ó, se eu substituir o tempo por 15 e multiplicar por 10, vai satisfazer o meu 150 que a tabelinha propõe? Vai. Então tá falando o quê, Duda, aqui, ó? Que essa expressão torna a minha sentença verdadeira. É só isso. Beleza? Coloca o X Beleza, Pro. Ok, Pro. e vamos para a página 8. Vai lá, Dani, força, que hoje você está bonita na tela com esse coque. Vamos lá. Letra E, página 8. De acordo com as conclusões obtidas nos itens anteriores, complete a afirmação a seguir. Mantendo o mesmo ritmo das atividades físicas, se o tempo de atividades aumentar, a quantidade de calorias perdidas. Vai fazer o quê? Aumentar ou diminuir? Se eu aumentar o tempo de treino, eu vou queimar mais ou menos calorias? Mais, certo? Então, aumentará. Na mesma proporção. Na mesma E se o proporção. tempo de atividade de... É assim, ó, aumenta o tempo, aumenta a quantidade de calorias. Tá bom? se o tempo de atividade diminuir, a quantidade de calorias perdidas diminui na mesma proporção. Diminui. Acho que diminui, né, Dani? Porque, ó, o que está falando? Vamos entender a interpretação disso daqui. Se eu aumentar minhas horas de treino, vou aumentar minha queima de calorias. Se eu diminuir a minha hora de treino, eu vou diminuir meu gasto de calorias. Vocês concordam com a Pro? Tá? Então, ela está aqui proporcional, na mesma proporção. Concordam com a Pro ou não? Concordo. Ó, então, vamos lá. Ô, Dani, é que a Dani está falando super baixinho. Quem vai ler é o Arthur. Tá, a 4, né, Pro? Que frio, hein, Dani? Esquentou. A 4, né, Pro? Pro, você tá muda. Pronto, Pro. Tá ouvindo? Tô. Tá. A Pro não está gostando disso, hein? Vamos parar de mexer nesses mutos aí, que a Pro vai ficar brava com vocês. Vocês já estão no 8º ano, não dá mais no 6º, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. É a 4 agora. Tá bom. É importante alimentar-se antes e após as atividades físicas. Consumir carboidratos e proteínas é fundamental para a reparação dos músculos. O iogurte desnatado natural é boa opção de lanche se consumido em até 30 minutos após a atividade física. Cada 100 gramas de iogurte desnatado natural possui aproximadamente 98 calorias. O iogurte natural geralmente é vendido em potes de 170 ou de 500 gramas. Se uma pessoa consumir um desses potes, consumirá mais ou menos de 98 calorias. Por quê? Se uma pessoa consumir um desses potes, consumirá mais ou menos que 98 calorias. Mais. Por quê? Mais calorias, né? Porque o número de grama é maior. Isso, lindo da minha vida, paixão, riqueza. Quero um filho assim para mim. Então, o que vocês vão responder? Mais calorias, porque a quantidade de iogurte é maior.
Ó, o que que tem aqui de diferente, gente? Nada, é pura interpretação. O que que ele tá... Lembra no começo das explicações que a Pro falou para você? O que que ele quer que vocês façam? Relacionem, que tem a relação de proporcionalidade. Só aí que ele vai dar as formulazinhas para vocês. Então, isso daqui que ele está trazendo a matemática para vocês, né? Como é que vocês vão usar isso no dia a dia, para depois aplicar a regrinha de 3. A simples e a composta, baseado nessas informações. Tá bom? Vamos lá. Tu? Considere uma porção de iogurte desnatado natural de 100 gramas. Tente a tabela abaixo para registrar o total de calorias ingeridas nas situações apresentadas. Quantidade, uma porção. Quantidade de iogurte consumido em gramas, 100. Se fosse 5 porções, quantas gramas que seria aí? 500. 500. Certo? Deixa eu colocar aqui. Ó, vamos lá. Pro, não estou entendendo. É só leitura. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ele fala assim, ó. Uma porção de 100 gramas. Uma porção tem 100 gramas. 5 porções tem quantas gramas? 500. Certo? E um quarto dessa porção, quanto que tem? 25. Muito bem, que seria o quê? O 100 dividido por 4, certo? Então, seria 25 aqui. E 1,5, uma porção e meia disso daí. Daria quanto? 150. Exatamente, Tu. 150, tá? Então, ele fala o que é a proporção aqui, tá bom? Se ele ingere uma porção de 100 gramas, ele totaliza 98 calorias, certo? Uhum. Se ele consome 5 porções, 500 gramas, quantas calorias que ele vai consumir? 490? 490? 90. Exato. Você está multiplicando o quê? Por 5. Por 5. Tá dando para lindeza? Sim, Tá. E se ele consumir um quarto dessas calorias? 24,5. Lindeza, suas riquezas. Eu vou casar com vocês. A Dani Coisa fez mais- todas essas contas da calculadora antes. Certeza. Aí vocês falam assim para mim, não, Pro, já está respondido, a gente só está lendo. É também. Olha só, e uma porção e meia desse iogurte, quantas calorias? R$124? Acho que não, 148? e 7, não é? 147 ou 148? Seria, ó, Na 98. minha conta deu 148. É 7. É 7. 7. Aham, 147. Porque seria que 49, né, mais 98. Então, 147. Alguma novidade? Tudo tranquilos? Tudo interpretação? Meio chato, sim, porque essa parte teórica a Pro entende que não é uma coisa muito bacana de fazer, né? Mas é mais conhecimento mesmo, mas já está acabando. Até dezembro a gente já acabou essa parte. Tá bom, vamos lá. Quem vai? Quem está indo? É o Arthur ou Thomas? É. Ô, Thomas, Oi, professora, tudo bem com você? eu tô, e você? Tô bem, obrigado Eu por tô com perguntar. saudade de você, Thomas. Você tem que ligar essa câmera aí para eu te ver. É que a câmera tá quebrada. Tá difícil aí, Thomas? Que foi? Logo nós vamos voltar. Eu vejo vocês pessoalmente. Vamos lá. Isso. Ô, Tu, você se importa de continuar lendo? Não, Pro. Então tá. Observe a tabela acima. Verifique com seu professor e colegas se existe alguma relação entre quantidade de iogurte desnatado natural consumido e o total de calorias ingeridas. Ó,
Aqui é uma interpretação meio que pessoal, né? O que eu, faria numa questão dessa da prova? Eu veria, a pergunta dele é a seguinte, como você pode relacionar a quantidade de consumo com a quantidade de calorias, certo? Eu faria o quê? Uma relação aí. Se você dividir, por exemplo, 100 por 98 por 100, vocês vão ver o quê? Que é 0,98 por grama. Então, eu sabendo quantas calorias por grama, eu poderia fazer qualquer outra conta. Mas é a relação que vocês vão enxergar de cada um, certo? Então, o que eu colocaria aí? Relacionando quantidade com calorias. Certo? É relação, ou por grama, ou por peso, ou por quilo, ou seja lá o que for. Então, o que ele quer que você fale? Que relacione as calorias com a quantidade. Aí coloquem do jeito que vocês acharem melhor. Beleza? Sim, Pro. Então, vamos lá. Hoje nós vamos chegar até a Indique. página 50. Tá bom. Indique o gráfico que representa a situação apresentada na tabela acima. Ah, tá. Então, vamos lá. Ele quer o gráfico, embaixo, quantidade de iogurte e em cima o total de calorias. Para 10... Ah, ele fez exatamente o que a Pro estava pensando, ó. Para 10 gramas de iogurte, o que está escrito aí, gente, que eu não estou enxergando? 10 gramas 9,8? de iogurte está 9,8. É isso mesmo, ó. Para 20, 15,6. Então, o que ele está falando? Se eu aumentar a quantidade de iogurte, eu vou também queimar mais caloria. É um gráfico crescente, tá vendo? Olha o outro lado, o outro gráfico. O que está certo é o primeiro, tá bom? O que ele fala no primeiro? Que ele está numa forma decrescente aí. E não é assim. Quanto mais eu treino, mais eu gasto. Então, é forma crescente. É o primeiro gráfico que está certo. Eu não sei se é para circular. É para circular isso daí? É X. É X, Pro. Então, manda ver um X aí. Vai lá, Tu. Tá. Analise a tabela e o gráfico assinalado da página anterior e complete a seguir a afirmação. Se aumentar a quantidade de iogurte consumido, a quantidade de calorias ingeridas Se você aumentar a quantidade de iogurte, aumentará. aumenta, né? Uhum. Na mesma proporção, se diminuir a quantidade de iogurte consumido, a quantidade de calorias ingeridas diminui na mesma proporção. Sim, isso mesmo. Então, diminui, aumenta se aumentar e diminui se diminuir. É o oposto do outro, né, Pro? Oi? É o oposto do outro. É o oposto do outro. Agora, Duda, é por isso que deixa eu propor assim, porque eu não estou enxergando vocês direito. Essa interpretação, vocês não vão conseguir fazer nada, nenhuma regra de 3, se vocês não entenderem essa variação. Porque se ela aumenta, é um jeito. Se ela diminui, é outro jeito. Então, primeiro é a leitura, a interpretação e depois a aplicação da regra. Por isso, essa insistência aí, o aumenta ou diminui na proporcionalidade, tá bom? Por isso que a Pro fez questão de seguir isso com vocês, para vocês entenderem. Vamos lá. Ô, Tu, você. Tá. Quando a variação de uma grandeza provoca a variação de outra grandeza, dizemos que as duas grandezas são dependentes. Se essas variações ocorrerem na mesma proporção, se uma triplica e a outra também triplica, se uma é reduzida à metade, a outra também é reduzida à metade, etc., dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Pronto. Então, aqui a gente já sabe o que é uma grandeza diretamente proporcional. Vocês também já sabem o que é uma grandeza inversamente proporcional, porque a Pro já exemplificou para você. Mas agora ele vai trazer para a nossa realidade. Vamos lá? Grandezas inversamente proporcionais. Atualmente, muitas pessoas levam uma vida saudável, optam por ter uma alimentação variada, frutas, carnes, verduras, cereais,
e praticar atividades físicas regularmente. Quem pratica Elas... atividade física? Eu pratico. Eu que não. Quem Andei de come bicicleta frutas, ontem na carnes, rua. verduras e cereais? Quem o quê? Quem come carnes, frutas, verduras e cereais? Eu também como, como. só não como cereais. É, igual eu. Bom, daí eu prefiro os doces. Doce não entrou, então aí eu fico em 10. Pro, tenho uma pergunta para você. Pode falar, amor. Se cacau é uma fruta, certo? E o Aham. açúcar vem da cana de açúcar, que é uma planta, o chocolate é uma salada? Olha, eu acredito piamente que sim. É por isso que eu consumo bastante. Agora, cada um acredita no que quer, viu, Arthur? Realmente, né, Arthur? Você é Eu uma... acredito nessa minha teoria aí. Então, eu sou super natural, só como chocolate. Ô, Pro, rapidinho, posso fazer uma pergunta? Pode? Que dias que... Que? Ih, Edu, travou. Ih, engasgou. Alô, voltei. Oxe, do nada Oi. meu bagulho se mutou sozinho. Que dias que você vai dar aula? O horário está no chat, Odu, mas se você Eduardo, eu te quiser, mandei o horário. Sim, só que eu perdi. a Pro Eu te coloca mando, no Edu, eu te depois mando. de terminar a aula, pode ser, Edu? Tá. Tá Ó, bom, eu é tô os te mesmos mandando. horários do começo do ano, não mudou nada as aulas de matemática. Ah, é as mesmas? O mesmo horário, tá bom? Mas depois Tá. a Pro coloca no grupo para vocês conferirem, mas também está no mural da sala de vocês. Se você quiser pegar, depois você olha. Mas eu mando sim. Então vamos lá. Agora é a Laurinha que vai ler. Edu, Eu? eu mandei no grupo da atualidade, tá? Elas sabem que melhora. Opa! Elas sabem que melhorar a qualidade de vida diminui o risco de adquirir doenças como obesidade, problemas de coração, hipertensão e etc. 5. O proprietário de um restaurante vende refeições saudáveis, pois se preocupa com a alimentação de seus clientes. Diariamente, ele entrega 60 dessas refeições, que são preparadas por 2 funcionários. A. Analise com seus colegas e professor. Se um desses funcionários faltar ao serviço e o proprietário não colocar um substituto, a quantidade de refeições que o outro funcionário deverá preparar vai aumentar ou diminuir? Por quê? Aumentar ou diminuir? Aumentar. Aumentar. Então, aumenta a quantidade de refeições por funcionário, certo? Porque haverá menos uma pessoa. Você vai ficar sobrecarregado. Para variar, né, Du? Então, vamos lá. Aham. Então, ó, se vocês quiserem colocar aí do jeitinho de vocês, pode colocar. Aumentará as refeições por funcionário, né? Pois haverá menos pessoas. E depois, Lauríssima? Se o proprietário aumentar para 6 o número de funcionários, mantendo a quantidade de refeições, a quantidade de refeições que cada funcionário deverá preparar vai aumentar ou diminuir? Por quê? Por quê? Diminuir. Por quê? Se 2 funcionários fazem 60 refeições, faz 30 refeições cada um, correto? Mas ele vai colocar 6 funcionários para fazer as 60 refeições. Então, ao invés de fazer 30, eles vão fazer 10 cada uma. Vai diminuir a quantidade de refeição se aumentar a quantidade de funcionários. Beleza? Então, vocês vão colocar lá, diminui as refeições, pois tem mais pessoas trabalhando, ou tem mais funcionários. Pode ir, Pro? Pode, linda. Onde? Na B. Então vai. Complete a tabela ao lado e ajude o proprietário do restaurante a programar o número de refeições saudáveis que devem ser preparadas por cada funcionário. Lembrando que ele precisa entregar 60 refeições. Tranquilo. Olha lá, vamos junto. A Pro nem vai para a louça. Vamos junto. Número de funcionários. Se tiver um funcionário, ele vai preparar quantas refeições? Todas. Quantas são? 60. 60. Então, um funcionário, 60 refeições. 2 funcionários, quantas refeições cada uma? 30. 30. E 3? 15. 20, né? 10, 20. não é? 2, 4, 6, 20. E 4?
Ai, Pro. A Pro está pressionando, né? 60 dividido por 4. Deixa para eu colocar aqui para vocês não ficarem perdidos, tá bom? Para completar bonitinho aí. Então, olha, um funcionário, 60 refeições. 2, 30 refeições. 3 funcionários, 20 refeições. 4 funcionários, vai ser 15 refeições. 3 funcionários, cada funcionário vai... Opa, vou ler alguma coisa aqui? 1, 2, 3, 20, 4 funcionários, 15, certinho. Aqui, 5 funcionários, divide 60 por 5, cada um vai fazer 12 refeições, certo? E se for 6 funcionários, cada um vai fazer 10 refeições. Ó. Deixa eu virar minha mega louça aqui. Tudo bem, pessoas? Tudo. Concordam com a Pro por enquanto? Pro, Sim. baixa um pouquinho a tela do celular. Obrigada. De nada, princesa. Pronto? Pronto. Belê. Vamos lá agora, amores, ó. Lauríssima, você. Agora, Agora observe a tabela. Verifique com seu professor e colega se existe alguma relação entre o número de funcionários e o total de refeições produzidas por cada um deles. isso. Então, aqui, olha, o que a Pro quer que vocês... Esquece aí o que está pedindo e vamos falar nós agora. Se eu tenho um funcionário, eu vou ter 60 refeições por um funcionário. Se eu aumento o número de funcionário, a quantidade de refeição feita por cada um vai aumentar ou diminuir? Diminuir. Vai diminuir. Então, o que ele está mostrando para vocês? Ele está tentando fazer vocês relacionarem que aqui ela é inversamente proporcional. Quanto maior o número de funcionários, menos refeições a gente vão ter que fazer. Então, eles não estão crescendo junto, entendeu? Entendeu o que ele está falando, pessoal? Então, ele está relacionando aqui o inverso do outro. Aumenta o número de funcionários, mas diminui a quantidade de refeição que cada um vai fazer. Tudo bem? Então, aí vocês podem colocar aí que são inversamente proporcional, aí nessa C. Mas vocês concordam com o que a Pro está falando? Sim. Tá. Então, são inversamente proporcionais. Beleza? Aí nós já estamos acabando já. Então, o que responde, Pro? Inversamente proporcional, Dudinha. Tá bom. Tá bom? Ô, Pro, isso daqui tem alguma conta ou não? Tem sim. Tem umas contas sim, Duda. É o que a Pro falou. O que ele está fazendo, o que ele está procurando fazer aqui que não é errado, tá? A Pro concorda plenamente, porque, como a Pro falou, eu quase não sigo a apostila, mas essa parte teórica, esse entendimento é fundamental para a aplicação da fórmula. Então, por isso que a insistência de vocês aprendeu isso, a relacionar os dois, aí a gente vai para a fórmula e tudo fica mais fácil. Tem conta sim, Dudinha. Pode aguardar aí que tem muitas. Porque essa parte eu acho pra mim, é mais complicada e eu não gosto muito também. É a parte teórica, né, Duda? Mas você sabe que é um mal de quem gosta de exatas. A Pro também gosta de exatas, mas eu tenho preguiça de ler. A gente tem que ter o hábito da leitura, né? Porque muitas vezes a gente não consegue responder porque não sabe o que está perguntando. Isso é falta de leitura, né? Talvez eu que te estimule a fazer isso, viu, Du? Eu que preciso mudar o meu comportamento, porque acaba passando para vocês, né? Mas eu também sou igualzinho, sou preguiçosa, mas precisa. Vamos lá, Tu. Não é o Tu, é a Ana. Aninha. D. Sendo R o número de refeições produzidas por cada funcionário e F o número de funcionários, escreva no espaço indicado uma sentença que represente a situação acima. R variável dependente de F. Tá, então vamos entender o que ele está falando agora. Ele fala assim, olha, eu quero uma razão para isso daqui, certo? Eu quero uma sentença para que isso seja verdadeiro. Aí você fala assim, bom, a razão que existe é
se são feitas 60 refeições, um funcionário faz 60 refeições. Então, esse 1 aqui está relacionado ao quê? O que é esse 1 aqui? É o funcionário? Funcionário. Exatamente. Olha como dá certo isso daqui. Se eu criar uma razão assim, ó, fala assim, ó, razão igual a 60 dividido pela quantidade de funcionários. Vai dar certo? Vai. Porque 60 funcionários dividido por 1 vai dar 60. 60 refeições dividido por 2 funcionários vai dar 30 refeições. 60 refeições dividido por 3 funcionários. Então, isso é que torna a sentença de trás verdadeira. Vocês concordam com a Pro? Sim. Ótimo. Então, vamos lá, Du. Não é a Du, é a Ana. Se a quantidade de funcionários aumentar... Ai, pera, que eu pulei. Analise a tabela da página anterior e complete a afirmação. Se a quantidade de funcionários aumentar, a quantidade de refeições por funcionário vai diminuir. Vamos lá. Se a quantidade de funcionários, as refeições por funcionário vão... mas olha aqui, acaba de ler, Laurinha, para você ver como que não é diminuir. Se a quantidade de funcionários aumentar, a quantidade de refeições por funcionário diminui na proporção inversa? Na proporção inversa. Então, ele não vai diminuir na proporção inversa. Ele vai aumentar na proporção inversa. Ele está falando, é o inverso disso. Então, ele aumenta na proporção inversa. E continua. Se a quantidade de funcionários diminuir, a quantidade de refeições por funcionário diminui na proporção inversa. Exatamente, porque é na proporção inversa é o que ele está falando. Tá bom? Eita, Pro, mas isso é muito chato de fazer. É um pouquinho, sim, eu concordo com vocês, mas eu não vou ficar influenciando de jeito nenhum. Ai, Bom, só o fato de você concordar, você já influenciou. Ô, Duda, não vem me culpar, não, nem vem, hein? Pessoal, não, imagina, é a minha opinião, Pro. Mas você tem razão, Duda, você tem razão, sim. A Pro nem fala muito, porque eu também sou igual. Olha só, a Pro vai deixar de lição para vocês, porque já vai estar terminando a aula 2 minutinhos só. Para vocês terminarem, se vocês fizerem isso que nós estamos fazendo, ler, entender, interpretar e completar, não tem conta, não tem nada de diferente para vocês fazerem, tá? Então, eu vou pedir para vocês falar no chat da página 10, esse restinho, até a página 14, tá? Vocês vão ler e tentar fazer. Pro, eu não consegui. Você me ajuda amanhã? Claro, nós vamos fazer junto. Eu só quero que vocês deem uma adiantada para que amanhã venha só com as dúvidas. Pode ser assim? Uhum. Pode. Então, tá bom, queridos alunos. A Pro vai terminar a aula, porque agora está nessa pressa, né, de terminar para já começar. O que vocês acharam do horário novo? Pro, eu gostei. É difícil de acordar, mas eu gostei. Ô, Ana, você sabe que eu também vai ser, eu acho que vai ser bem mais produtivo. É a Duda que está falando. Pro, vocês identificam a voz? Não, Os a professores? minha voz é parecida. A nossa voz é parecida. Eu acho que eu sei quem está falando, sem ver quem é, assim. Eu só não sei quando eu tô meio que na lousa e meio desatenta, aí aproxima um pouco. Mas quando eu tô prestando atenção em quem está falando, eu reconheço a voz. A nossa é horrível? Não, Pro, é porque é direto você, ou então acho que Todo mundo confunde, né? Fala, às vezes a Ana tá falando e fala, não, Duda. Ou então eu tô falando e fala, não, Ana. A voz é parecida? Eu vou te falar uma coisa. Por que eu não falo assim, não, Bia, não, Marininha, não, Ratão? Porque elas não falam, só as duas que abrem a boca, então aí a gente começa a confundir uma com a outra, entendeu? Nossa. Não era essa a resposta que eu esperava. Eu achava que seria assim, não, parece... Não significa que a Pro não gosta. Eu gosto que vocês participem, que tem gente que gosta de falar mais e outros não, e a Pro respeita isso, tá bom? Mas eu reconheço, assim, por exemplo, a Marina tem uma característica dela só perguntar realmente quando ela não entende. A Bia também.
Então, vocês não, vocês são mais de participar, de estar questionando junto. Então, aí cada um tem a sua característica, né? E respeita cada um. Mas vocês são quase irmãs, deve ser por isso. Ah, Queridos, um beijo, viu? Até amanhã, se Deus quiser. A Pro vai deixar Beijo, agora Pro. lá para vocês. E tentem fazer. Se der certo, ótimo. Se não der, a gente faz junto amanhã. Beleza? Beijo enorme. Tchau, tchau, um Dani. beijo, Pro. Tchau, Pro. Saudades Pro, até beijo. até amanhã. Nunca mais. Tchau, Pro.